Oi pessoal, voltei para conversar um pouquinho com vocês sobre o dreno de tórax, que nessas nossas últimas postagens eu vi que a maior dúvida de vocês tem sido realmente com relação ao dreno de tórax, se os sintomas que vocês apresentam logo após a drenagem de tórax são normais, se aconteceu alguma coisa de errado, se precisa repetir o dreno e por aí vai. E realmente essas questões acabam gerando muitas angústias pra gente que é paciente, né, quando nós estamos no papel de paciente nessa situação, e eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, por partes. O nosso pulmão, ele é recoberto por uma fina camada, como se fosse uma pelezinha, tá? Essa pelezinha ela é chamada de pleura e na verdade nós temos duas pleuras. A gente tem aquela que fica aderida na parede do nosso tórax e a que fica aderida na parede do pulmão. E tem uma quantidadezinha mínima de líquido entre elas para que elas deslizem uma sobre a outra quando a gente respira e o pulmão expande e retorna. E é para que esse movimento seja ali bem suave, né? Só que quando a gente tem algum problema de saúde, algumas situações podem gerar um acúmulo de secreção, de líquido ou de sangue entre essas pleuras, e aí vem a necessidade de um dreno de tórax. Na TB pleural, o mais comum é que a gente faça isso por conta do derrame pleural, que é quando acumula secreção entre essas duas pleuras. E aí, para que seja feita essa retirada desse líquido que ficou acumulado ali, é preciso a inserção de um catéter. Quando a gente fala em catéter, existem diferentes modelos de catéteres. Existe um que é um catéter bem fininho, como esse que eu vou pôr na foto aqui em algum canto para vocês. E existe o outro que é o dreno tubular, que ele tem mais ou menos a espessura do dedo mínimo, tá? Do meu dedo mínimo, por exemplo. E qual que é a diferença? Por que em algumas situações a gente coloca um e em outras situações é colocado o outro? Quando eu tenho uma secreção mais fluida, mais líquida, um dreno do tipo catéter vai me auxiliar ali para a drenagem daquele conteúdo. Mas quando eu tenho um conteúdo mais denso, mais espesso, mais com aspecto de secreção mesmo, né, mais purulento e tal, aí a gente tem a dificuldade de drenar por conta do lúmen, né, da espessura, digamos assim, do catéter. Então a gente coloca um catéter mais grosso para que ele permita ali a extração daquele conteúdo que tem entre as pleuras. Isso quem decide qual tipo de dreno vai ser colocado é o médico, tá? E o sítio de inserção também. A gente vê drenos tubulares colocados aqui na região hemiaxilar, tá? Que é bem no meio da axila, bem nessa parte aqui do tórax, mas o meu, por exemplo, foi um dreno do tipo catéter e ele foi inserido pelas costas. Tá? Isso também a indicação vai de acordo com a avaliação do médico que está realizando o teu procedimento. Esse procedimento acaba gerando tanto estresse na gente que a gente às vezes quer fugir dele, né? E aí às vezes a gente fala, ai doutor, pelo amor de Deus, deixa assim mesmo, eu vou melhorar e vai passar e eu não vou precisar desse dreno. Mas em algumas situações não tem jeito, a gente realmente precisa dele para se recuperar. Sem ele a gente não vai ter uma recuperação espontânea, né? Então, são feitas algumas avaliações e dependendo da quantidade de líquido que está acumulado, não tem jeito, a gente precisa de dreno. No meu caso, por exemplo, o líquido, ele pegou 2/3 do meu pulmão direito, então não tinha como essa quantidade de líquido absorver sozinho ou dar continuidade para a vida sem drenar essa quantidade de líquido. Mas, dependendo da situação, quando é uma quantidade um pouco menor, o médico pode optar por deixar sem dreno, tá? Realmente precisa aí ter essa confiança com o profissional que está te acompanhando, ver os exames, porque cada caso é um caso, tá bom? Então vamos lá, como que é feito o procedimento em si, tá? Pro dreno tubular ou pro dreno de catéter, é feito primeiro a antisepsia, né, que é a limpeza ali com um produto específico, e na sequência o médico vem e faz um botão anestésico. O que que é isso? Ele vir com uma seringa já com anestésico, com uma agulha, ele vai aplicar um pouquinho de anestésico ali no subcutâneo, embaixo da sua pele, tá? Isso vai fazer com que ele tenha a possibilidade ali de efetuar o corte ou a punção, no caso, para poder inserir o dreno sem que você tenha tanta dor, tá? Quando a gente faz uma drenagem com um dreno tubular, é feita uma inserção com o bisturi e aí ele vai aprofundando ali com o bisturi primeiro, depois com as pinças, e aí tem um momento que ele insere até o dedo ali para sentir exatamente o ponto onde vai ser inserido o catéter. Quando é o dreno
por catéter, ele é feito uma punção, tá? É uma agulha comprida e ele faz insere aquela agulha e pela agulha é passado, por dentro da agulha passa o catéter que vai ali até o espaço entre as pleuras. E aí depois disso ele é conectado num sistema de coletor, tá? Que pode ser um sistema de coletor fechado, tem outros tipos de sistema também de coleta para esse tipo de material, alguns são a vácuo, outros não. Alguns têm selo d'água, outros não têm, né? E aí vai ser drenado ali conforme a quantidade de líquido que está acumulado ali no local. A duração, o tempo que esse catéter vai ficar ali vai depender muito da avaliação médica. Por quê? Às vezes a gente vai drenar aquele conteúdo e o organismo não vai produzir mais daquele conteúdo naquele momento. Então uma drenagem ali de 2, 3 dias é o suficiente, tá? Às vezes até menos. Só que em algumas situações a gente está drenando aquele conteúdo e o organismo está produzindo mais. Então esse paciente precisa ficar mais tempo com esse dreno. A gente tem histórias aí de pacientes que chegam a ficar 28 dias com esse dreno de tórax, tá? Não é o mais comum, mas também pode acontecer. Tá bom, Dri, mas falando em complicações, que é o nosso maior medo nessa história, o que é mais comum de se ter de complicações? As principais complicações são hemorragias, principalmente quando acaba rompendo ali algum vasinho no momento da inserção, então pode acontecer até do paciente notar que ficou um hematoma enorme ao redor do dreno, achar que tem alguma coisa errada, mas não, é que rompeu um vasinho ali e teve ali o extravasamento do sangue ali embaixo da pele, aí gera aquele hematoma que o próprio organismo vai reabsorvendo depois, né? Uma outra complicação comum também é a infecção, tá? Então pode ter infecção ali no sítio mesmo de inserção, fica hiperemiado, vermelho, quente, então são sinais para você observar depois da sua punção, né? Se você percebe que no local tá ficando vermelho, se você percebe que ao redor do dreno tem ali secreçãozinha amarelada, que tá muito dolorido, que inchou demais, aí é bom procurar aí um contato médico para verificar se tá tudo bem ou não com o seu dreno, e aí no caso também pode ser necessário o uso de antibióticos e tudo mais, mas isso tudo depende da avaliação médica para cada caso, e cada caso é um caso, não é porque você teve uma hiperemia, teve um pouquinho de secreção, que você necessariamente precisa de antibiótico. O seu médico vai te avaliar e vai te indicar o tratamento ideal para essa situação, e se não precisar fazer nada, ele também vai te indicar. Uma outra complicação também comum do dreno de tórax é a obstrução do dreno. Isso acontece quando a gente tem ali uma secreção muito espessa, com partículas maiores, que acabam obstruindo a passagem da secreção pelo dreno. E aí tem vários procedimentos que podem ser realizados e vai depender mesmo da avaliação médica do tamanho dessa obstrução, tá? Alguns fazem drenagem do dreno, a ordenha do dreno, drenagem do dreno é lindo, né, gente? Mas ó, é a ordenha do dreno, fazem ali algumas manobras para desobstruir esse dreno, tá? E em outras situações, dependendo do quanto já drenou e do quanto resta para drenar e tudo mais, acaba optando-se por retirar o dreno do paciente também, se já drenou ali o suficiente que era esperado para aquela situação, também pode acontecer. E aí, no meu caso, o que eu tive nessa vida, né? Primeiro eu tive uma dor terrível, porque quando foi feita a inserção do meu dreno, pegou um nervinho. E essa dor foi a dor que me acompanhou por muito tempo mesmo, que aí eu respirava fundo, eu sentia como se fosse uma pontada, a sensação era como se fosse uma facada, para ser bem franca, tá? E essa dor persistiu por um bom tempo, e até que ela aliviasse, eu tinha a impressão de que eu estava com outro derrame pleural, que eu precisava de outro dreno, que alguma coisa estava muito errada, que meu tratamento não estava fazendo efeito. Eram 1001 angústias, mas no final das contas, realmente foi porque provavelmente pegou aí algum nervinho, né? E aí eu fiquei com essa dor, e eu também tive uma outra complicação, que foi a pleurite. Eu tive uma inflamação das pleuras, que também me perseguiu aí por muito tempo, e que também causou bastante dor nessa situação. O que mais que eu tive? Eu tive enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar é quando você tem um acúmulo por baixo da pele. E aí o que aconteceu? Quando fez a inserção do dreno, houve como que eu posso explicar para vocês? Como se fosse um pequeno vazamento de ar, e aí eu tive esse acúmulo de ar por baixo da pele. Você aperta, assim, você sente como se fossem pequenas bolhas embaixo da sua pele. E vinha até aqui o pescoço. Então, na parte das costas, dava para sentir, era palpável, né? Dava para sentir que tinha também, mas o que me doía mais eram essas bolinhas que subiram aqui para a região do pescoço. Mas isso absorve também espontaneamente, não precisa de tratamento, é só paciência para lidar com a dor e com o incômodo que isso tudo gera, né? E uma outra coisa que aconteceu comigo foi que o meu dreno, ele obstruiu, né? E na minha prescrição,
tava, que era para fazer um raio-x no período da tarde, acho que era o segundo ou terceiro dia, não lembro direito, e era para fazer um raio-x no período da tarde e retirar o dreno, nessa ordem. Só que por um equívoco da equipe, retirou-se o dreno e depois fez o raio-x. E aí quando a gente fez o raio-x, notou-se que ainda não tinha drenado tudo que precisava. E aí o médico sugeriu da gente passar um novo dreno, só que como aquela quantidade era muito pequena, eu conversei bastante com ele, e aí a gente acabou entrando num acordo de não passar um segundo dreno e deixar o organismo absorver, até porque eu fiquei com muita dor da primeira passagem do dreno, né? Então a gente conversou, entramos num acordo e ficou dessa forma mesmo. Só que essa dor persistiu por muito tempo, né? Então, 2 anos depois do dreno eu ainda tinha dor, 3 anos depois do dreno eu ainda tinha dor, só que isso foi diminuindo gradativamente. Então, hoje em dia, eu ainda sinto muito pouca dor quando esfrio, ainda sinto umas pontadas nas costas, tá? Do lado direito. Mas isso é só mesmo quando esfria bastante, ela é bem esporádica e ela não é nada que afete as minhas atividades diárias. Eu consigo levar a vida normal mesmo com essa dorzinha que de vez em quando aparece, tá? Então tenham paciência, não parem o tratamento de vocês por acharem que o tratamento não está fazendo efeito. Continuem o tratamento de vocês e o corpo de vocês vai precisar de tempo. Não fiquem imaginando que a minha vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vou fazer as coisas que eu gosto, né? Que às vezes é uma angústia que bate na gente. Tal. Não, você vai retomar a sua vida, você vai voltar a ter uma vida normal, só que você precisa ter calma e paciência e dar tempo para o seu organismo se recuperar, né? É um tratamento teoricamente simples, que aí é o medicamento que você toma todos os dias ali pelos 6 meses, né? Faz uma alimentação saudável, se hidrata bem, aqueles conselhos de mãe que sempre dá pra gente, né? Basicamente o tratamento não é tão complexo, ele é até simples, né? Só que ele é muito extenso e é justamente isso que nos incomoda, que normalmente a gente tem uma gripe, uma pneumonia, toma ali os antibióticos, 7 dias, beleza, a vida que segue. E com a TB não é assim, são 6 meses de tratamento e às vezes o seu organismo demora anos para se recuperar totalmente. Precisa ter paciência, calma e foco para continuar esse tratamento até o final. Mas eu continuo aqui firme e forte na torcida por vocês, para que vocês concluam o tratamento de vocês e fiquem bem também. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem perguntar alguma coisa sobre dreno de tórax, vão colocando aqui nas perguntas e eu vou respondendo para vocês nos próximos vídeos ou através de mensagem mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo.